porque eu lembro de coisas da minha infância e durante o meu período que eu trabalhei mais, assim, eu não lembro da Foco de do mim. trabalho. Era trabalho. E aí, enfim, eu aprendi a viver de acordo com roteiros semanais, né? Então, tinha ali meu horário para cumprir, a personagem... O texto me falava o que a personagem sentia ou não sentia. Então, eu mesma não sabia o que eu tinha que sentir, sem ser a personagem, sabe? Então, quando eu não tinha trabalho, eu ficava totalmente perdida. Não sabia que horas que eu ia acordar, o que eu ia fazer no dia, o que eu queria comer, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sinto, o que eu não sinto. E aí, acabou que eu entendi que a depressão era um lugar para eu falar, calma, quem é você? Vamos, né? Vamos viver vida pessoal, ter experiências pessoais, cores, sabores, cheiros, né? Vai experimentar coisas e tal. E aí eu aprendi a lidar. Eu não. É como se eu tivesse encontrado uma forma de não sentir aquela dor e a estagnação da depressão, mas eu não fui na raiz do problema. Uhum. Então eu não me curei daquilo, assim. Eu só aprendi a lidar e tinha muita fuga. Fuga em bebida, fuga em, sei lá, em pessoas, em amigos, né? Pessoas que eu não querer abria ficar minha sozinha, casa. sabe? Porque quando você tá sozinho, você tá com seus demônios, né? Então Sim. você fica sempre chamando pessoas para poder ficar ouvindo histórias e vivenciando Sim. coisas dos outros do que ter contato consigo, né? Então, Sim. aí eu vivi isso durante mais uns 10 anos aí. 10 anos? Porque aprendi a lidar, então tinha um trabalho ou outro, mas eu não tava bem, assim, sabe? Então, por que a gente começou a falar disso mesmo? Que Em fase qual que a gente momento tava, você Qual momento tava... você Aí eu está? tava nesse buracão, porque eu tava realmente, eu tinha a minha última novela na Globo, como contratar. Ah, não. Meu contrato se encerrou, eu ainda fiz o Tomara que Caia, que era um programa dominical, e depois fiz mais uma novela por obra. Em 2016, eu já não tinha mais a ligação com a Globo e comecei a fazer teatro, comecei a fazer série de TV. Então, eram coisinhas mais curtas, que eram coisas, inclusive, que eu dava mais conta de fazer do que uma coisa longa. E quando eu conheci o Bru, eu estava numa entre-safra, assim, sem trabalho. E bem perdida, assim, bem perdida, bem zoada. A cabeça, eu precisando ter a mim mesma, e não sabia, ainda não tinha entendido quem eu era, do que eu gostava e tal. Eu não dizia não, eu não tinha meu próprio limite ali de autocuidado mesmo. Eu não tinha autocuidado, né? Não Eu tinha não tinha vaidade, eu não me olhava no espelho, era uma coisa bem louca, assim, um lugar bem ruim que eu tava. Sabe aquele filme Noiva em Fuga? Da Julia Roberts? Sei. Esse filme trata disso. Eu acho muito engraçado esse filme, porque a galera assiste a parte comédia romântica da coisa. Ela fugia do casamento, conheceu o Richard Gere, apaixonou, dele ela não fugiu. Mas, na verdade, tipo, ali pega muito pra mim, porque a história... Não é mais spoiler, gente, pelo amor de Deus. O Fuga tem 72 anos. Vocês sabem a nossa regra Não de assistiram porque spoiler. não quiseram. Quem não viu... Não, pelo amor de Deus. Depois de 10 anos não viu. Quem não quis, né? Pelo amor de Deus. A gente dá 5 anos pra vocês assistirem o Já é negócio. filme cult, né? Passou Quase preto e 5 branco. anos. Deu 5 anos. Passou na TV aberta, já não é mais spoiler. A exatamente. pessoa Não, optou por Sessão não da ver. Tarde várias vezes já. Mas é porque na história, tipo, ela não se casa, ela foge, aí ela vira um conto da cidade. Aí esse jornalista, que é o Richard Gere, vai na cidade pra conhecer quem é essa louca que abandona uma sequência de noivos. E ele conhece ela, plá, se apaixona por ela. E aí, nossa, eles estão lá, lindos e maravilhosos, vivendo o romance, porque dela foge do noivo, fica com ele, e aí eles marcam o casamento. E aí ele fala, não, então agora vai, que agora ela não vai fugir, porque eu conheço ela de verdade. Porque quando ele começa a estudar a história, ele percebe que, tipo, com o primeiro noivo, é umas bobagens, assim, mas, tipo, ela tinha uma personalidade pra cada noivo. Então, assim, na verdade, ela não era quem ela era. Ela era quem ele O que precisava. era aceitável Sim. ser. Pra ele. Então, tipo assim, quem é este cara Isso que é do é um lado braço dele? do narcisismo, não é? Que a Se gente moldava, viu, né? Ela tipo, se que moldava. Ela vai preencher o que ele precisa. O braço, na verdade, é o que se encaixa no narcisismo, Exatamente, né? exatamente. É o empático Ela vai e buscar o narcisista O empático justamente para abre- poder fazer a... E aí, enfim, o que acontece na história é que ela abandona ele também. E aí ele fica louco, porque ele fala, poxa, mas eu conheci ela de fato. E aí ela some, e aí quando ela volta, ela fala pra ele, você me conhecia, mas eu não.
Ah, ela foi Eu se não me conhecer. conhecia. Eu precisava, tanto que uma das coisas que ele dá uma rasgada com ela, ele fala assim, você não sabe nem como você gosta dos ovos. Porque com cada noivo era que ela tipo abandona, ele O fala ovo assim... era diferente. Ela gostava de ovos mexidos, como eu. O outro falava, Benedict, como eu. Tipo, o ovo preferido dela era o do noivo, nunca era o dela. E aí, você me falou isso agora, eu lembrei. Porque no final é ela falando pra ele, mas eu não sabia quem eu era. Sim. Eu Era precisava mais ou me menos saber. isso Eu mesmo. não tava fugindo de você. Era... Eu tinha medo de mim. porque aí a gente ia começar a conviver e você ia descobrir que eu não era aquilo que eu tava te vendendo. Uhum. E aí, e eu acho muito forte isso nesse filme. E é uma coisa que passa meio aqui porque o Sim, bonitinho é o... é sutil, né? É. Mas eu acho mas muito é isso, foda assim, isso. eu É, me e é moldava real. de acordo com as personagens, primeiro, né? E depois com as pessoas que estavam à minha volta. Então, o que o empresário esperava de mim era o que eu era no set, a forma como eu me comportava. Tipo, hoje, percebendo, assim, eu sei que uma essência sempre esteve ali, sabe? De coisas que... O meu jeito mesmo, o meu olhar, o meu... Eu sei que isso sempre esteve presente e é o que às vezes fazia diferença, né? Mas o comportamento em si era muito... Era o que precisava ser. É para ser assim, beleza, vamos ser assim. Beleza, vamos ser assim. Então, eu ia mesmo me adaptando ao externo, né? Vou ao banheiro um segundo. E isso não tinha... Era por isso que eu não conseguia dizer não, era por isso que eu não sabia colocar limite nas pessoas. Eu abria a minha casa, qualquer pessoa entrava, eu deixava chave com as pessoas, tipo, era um clube, né? Era uma coisa bem solta, assim. Isso tudo me machucava. Isso tudo me fazia muito mal. Eu dizia o sim para as pessoas me dizendo não. Então, quando eu encontrei o Bru, eu estava num lugar que eu tinha parado de andar, porque eu estava com... Eu descobri uma hérnia na lombar, 2 hérnias na lombar, e aquilo pegou o meu ciático e paralisou minha perna esquerda. Então, eu estava, tipo, de cama. E comecei a não conseguir estar com pessoas. Até que eu realmente falei, não, eu vou entrar num casulo. E quando eu decidi entrar nesse casulo, quando eu consegui falar, não quero mais nada aqui fora, foi quando ele apareceu na minha vida, assim. E aí, é como se eu tivesse pegado e falava... Me ajuda. Isso aqui sou eu. Eu tô aqui. É, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Você me ajuda? Mas depois, né? Mas era muito lindo, assim, porque ele realmente enxergava um negócio que nem eu enxergava em mim, sabe? Então, foi um processo difícil. E acho que vice-versa também. Eu também enxergava coisas nele que ele nem admitia ter ou ser assim, sabe? Sim. Mas salva as proporções, porque ele sempre foi um cara que bancava como é que fala quando você é muito autêntico? A autenticidade dele, assim. Ele sempre foi um cara diferentão e bancava aquilo, apesar dos bullying mesmo dos anos 80, 90, assim. E sempre foi muito observador, ele sempre se conheceu muito, sempre se deu esse espaço. Então, ele era preenchido, sempre foi muito preenchido dele, ele, e eu zero, assim. Mas aí a gente, numa balança também, numa gangorra também, a gente foi Ele se tinha o se que te entendendo. faltava, o que você estava buscando. Ele me ensinou, ele me botou de frente pro espelho. Teve um dia que ele sentou e falou, qual que é o seu sonho? Eu não sabia. O que você gosta? Não sabia. O que você quer pra sua vida? Eu não sabia. E aí eu a falei, história do mano, ovo, né? Como é que assim você gosta que eu do não ovo? sei? Eu não sabia. E aquilo foi horrível você de tava perceber. Então, eu comecei uma busca num processo ali bem difícil, bem doloroso. Galera, o autoconhecimento não é fácil, mas é necessário. É só assim que você consegue se curar, se conhecer e se livrar, e se preservar, se resguardar e não deixar mais se machucar, não cair em armadilhas. Então, foi um processo bem longo, difícil para os dois, né? Porque enquanto eu estou ali tentando, sofrendo e reconhecendo e admitindo coisas que eu não queria ter vivido, que eu achava, não, aquilo foi só e fala, não, mano, foi aquilo mesmo. Eu falo, sério, não queria ter feito isso. Então, reconhecer essas coisas dói muito. É legal a gente falar sobre isso, porque a gente tava aí, tá ainda, né, no tal do Setembro Amarelo, e eu falo tal porque eu acho que tem que ser o ano amarelo, né? A gente tem que falar sobre saúde mental o ano inteiro e cuidar da saúde mental o ano inteiro. E entender que existe uma dificuldade muito grande das pessoas poderem falar e assumirem que estão ou que tiveram... estão passando, principalmente quem está passando por esse momento, né? É muito difícil o movimento interno que a pessoa que está passando por depressão ou qualquer outra doença mental. Eu nem gosto de falar doença mental, mas É o nome, é a nomenclatura, transtorno né? mental, doença mental. O movimento é tão grande, mas tão grande interno que ela precisa fazer para chegar ao ponto de verbalizar
que nenhum ser humano pode, em juízo perfeito, menosprezar ou falar assim, jura que isso é doença de quem não faz nada, porque é um senso comum que a gente ouve, as pessoas sempre banalizando a pessoa que está passando por depressão porque elas julgam o externo. Mas como é que pode uma atriz bonita, rica, famosa, não sei o que ela tá passando por isso? Isso é falta. Se você tivesse que acordar para ganhar um salário mínimo, lavar o chão, você não estaria com depressão. Não tem nada a ver. Você faz isso com depressão. Pois é. Então, assim, saber ouvir é tão importante quanto a pessoa que realmente tem que passar por aquele momento, porque senão você piora, mas você piora num grau bizarro. E a gente passou por muitas situações que são difíceis mesmo para quem tá do lado de quem tá dando apoio. E é necessário continuar, porque é um caminho difícil, cara. Realmente é um... Mas, assim, é mais difícil para quem tá passando, né? Então... Não, é difícil pra... É isso que você tá falando? Não, pra porque quem tá difícil junto, pra quem tá né? junto, É muito difícil também, assim, eu tô... Então, só pra pessoa que tá junto, que é o que você tá falando, pra corroborar o que você tá falando, ela tem que ter noção de que, caramba, isso é difícil pra mim, imagina pra ela que tá aí, pra essa pessoa que tá aí nessa confusão interna. E se ela pediu a sua mão, cara, você tem que dar a sua mão e você tem que estar com a sua mão disponível forever, assim, porque vai ser a única mão que ela vai precisar. De dar colo e passar a mão na cabeça, porque senão a pessoa não evolui também, senão não sai do lugar, né? Tem que dar É meio que uma balança, né? É acolher e puxar. Acolher e puxar. Não é uma corda, se vira e foda-se, faz aí do seu... Não, é tipo, ó, Vamos tô lá. aqui, mas vamos lá. Tipo, é um caminho que você tem que percorrer. Então, assim, eu não posso fazer. Por você, né? Eu tô aqui do seu lado, assim, eu tem posso um te dar a mão, vídeo. mas é você, cara. Então, assim, as suas dificuldades são suas, assim, vamos nessa. Tem um vídeo na internet que eu vi outro dia, lindo, lindo, lindo demais, que assim, a menina, ela tem um surto, eu acho que é de ansiedade, alguma coisa assim, e aí ela tá no jardim da casa dela, na chuva, deitada no jardim, assim, e aí ela liga pra mãe. A mãe chega e deita do lado dela. É lindo. É isso. Isso Que, aconteceu assim, com a gente. Ela Não é que simplesmente eu vou chega te e deita ao levantar. lado. A gente vai levantar assim que você estiver pronta. Mas Tô eu vou aqui- me mas eu tô deitar aqui com você. E a gente vai levantar. É lindo. Isso é incrível, porque não é chegar aí, sabe? Vai, vamos, Vem. vem. Sai daí. Não, Não, isso aconteceu eu vou deitar e exatamente entender assim você com a aqui. gente. Exatamente assim. Teve um dia que a gente estava conversando no telefone e ela teve realmente umas descobertas, uns momentos, realmente de abrir mais um espaço dessa busca interna, dela perceber várias coisas. Ela entrou numa crise muito grande e a gente foi ficando conversando, eu acho que era de umas 7 horas da noite até umas 2 da manhã, assim, direto, tentando, né, eu tava em São Paulo, ela tava no Rio, tentando segurar a onda, e quando eu vi que não dava, eu falei, beleza, então eu tô abastecendo o carro, tô pegando a estrada, vai falando comigo, daqui a pouco eu tô aí. E ela falou, não, você tá cansado, eu tava morrendo de sono, mas eu já tava num postinho de gasolina eu comprei, juro por Deus, eu gastei R$700 de salgadinho, de biscoito, de energético, de não sei o que lá. Falei, tá, eu vou comendo, mas daqui a 5 horas eu tô aí, relaxa, tá tranquilo. Não precisa. Aí eu falei, não precisa mesmo? Não, eu voltei pra casa, continuei com ela mais 1, 2 horas no telefone, até que ela dormiu. No que ela dormiu, eu peguei o primeiro voo pra estar lá. Então, quando ela acordou, eu tava lá do mesmo jeito. E fiquei ali, E só o sentado. fato dele ter Até ela falado que acordar, ia. olhar, me viu, sorriu e continuou dormindo e eu continuei ali. Ele Até a hora que sentadinho, ela olhando, levantou. só esperando acordar e continuou olhando, cuidando, assim, sabe? Só o fato dele ter falado que ia pra lá já começou a me tirar do lugar que eu tava. Porque não é coisa, tipo, descobri que eu falei que era rosa e era azul. Não, tipo, era coisa Coisa pesada. pesada mesmo, sabe? Realizar que você sofreu, por exemplo, um abuso sexual. Você fala, nossa, sério que aquilo que eu vivi era isso? Tipo... são coisas bem doídas de realizar, assim. Então, era uma crise sensorial e irracional, né? Então, ele ali... Porque às vezes você não escuta. Então, a paciência de ficar ali na voz calma, tentando te trazer até você acordar do surto, assim, né? E ele falou, não, tô indo e tal. Não, aí você começa a vir para a realidade. Falou, não, peraí, não vem, porque você vai pegar a estrada e você sai já, né? Sim. Na verdade, a tua preocupação com o ele. bem-estar dele. Porque é. aí você tava lá e falou, opa, pera. Ele vai pegar a estrada, ele tá cansado. Aí vai correndo piorar risco. tudo, né? Porque se ele agora bate o carro, acabou. Acabou tudo. A hora que você precisa... aquela frase, né? De botei a minha dor no bolso pra cuidar da dor do meu amigo. É aquela hora Sim. que você fala assim, opa, peraí. Liga um alerta, Tem alguém né? que vai se colocar numa situação de risco Por causa de mim. por causa de mim. É.